leva educação em direitos, orientação, empoderamento e acolhimento para as comunidades carentes. É incrível, olha só. Principalmente em Curitiba, a desigualdade social ela é bastante maquiada. As pessoas não sabem, muitas vezes, que tem favelas. Que Parolinha, Vila Torres... Não, Curitiba tem 322 favelas. E aí eu acho que o nosso trabalho ele choca um pouco, porque ele traz essa realidade. Tira toda essa máscara que é vendida, né? E não é à toa que ela é vendida assim, porque a desigualdade ela é muito lucrativa para um determinado setor da sociedade. Quando você perpetua a desigualdade, você priva uma boa parcela da sociedade de ter acesso a direitos, de ter acesso a dinheiro, a renda, enfim, acesso à educação, você permite que poucos possam concentrar renda, que poucos possam explorar muitos. A Viviane é uma guria muito sonhadora. Minha mãe solo, né, uma comerciante, né, que não tem nem o ensino fundamental completo. Minha avó analfabeta, eu sou a primeira pessoa da família que conseguiu se formar, né. Eu sou uma pessoa bastante inconformada com as questões sociais, com a desigualdade, uma sociedade que tem tanto contraste, né, de um lado muito rico, de outro muito pobre, né. E é por isso que eu levanto todos os dias, é para tentar contribuir na transformação desse cenário. Então, muito dos projetos que a gente desenvolve hoje tem a ver com a minha trajetória, com experiências, muitas vezes negativas que eu acabei passando. E quando eu me formei em 2007, comecei a atender pessoas que não tinham condições de arcar com os custos de um advogado. Eu percebi o seguinte, que era como enxugar gelo, porque eu soltava esses jovens, pretos, periféricos, né, com muitas vezes famílias desestruturadas, que não tiveram nenhum tipo de oportunidade, passava uma semana, duas, muitas vezes as mães estavam de novo no meu escritório, chorando e pedindo ajuda. E aí, eu comecei a desenvolver alguns projetos. Eu simplesmente identificava alguns problemas sociais, desenhava alguma solução e apresentava para alguns órgãos. E eu percebi o seguinte, que os projetos mais assim, desafiadores, eles não saíam do papel. O que faltava muitas vezes era vontade política. E aí eu fiz diferente. Eu não fui bater em portas das instituições e pedir para que eles me ajudassem a implementar. Eu comecei a chamar alguns amigos. Grande parte dos projetos que eu desenvolvo hoje, eles não envolvem repasse de recursos. Envolve uma rede de voluntários, envolve boas ideias, estratégia e engajamento. O Elos Invisíveis surgiu como um movimento social, né, em busca de justiça social. E aí a gente começou a voltar para aquelas comunidades que eu frequentava lá atrás. Então, na Vila 29 de Outubro, no Caximba, é uma área que surgiu do antigo lixão. Não tem água encanada, uma boa parte dessa comunidade. Luz elétrica, se você olhar, é tudo gato. Quando você chega numa comunidade como essa, o Estado ele não está presente. Num lugar como esse, muitas vezes o poder para lá toma conta. Tem uma facção, uma coisa assiste muito mais essas famílias do que o próprio Estado. E aí, para você entrar numa comunidade como essa e falar sobre alguns temas, é muito desafiador. Porque eles têm que entender que a gente está lá não para prejudicá-los, que a gente está lá para atendê-los. Então, tem alguns temas, por exemplo, nessa comunidade, que eu demorei anos para conseguir falar. A Lei Maria da Penha, em alguns lugares, não se aplica. E aí, faz o quê? Essas pessoas estão morrendo. Essas mulheres, se elas denunciam, elas são expulsas da comunidade. Além de conscientizar sobre formas de violência, canais de denúncia, é tentar mostrar para as instituições que essa forma de combate tradicional que foi criada, muitas vezes não consegue atingir essas pessoas. E eu identifiquei nessa comunidade, na época eu fazia parte do Conselho da Comunidade em Execução Penal, comecei a entender um pouco mais e eu descobri que no local existia uma rede muito forte de exploração sexual infantil. Fica às margens da BR e muitos caminhoneiros entravam na comunidade, né, e contratavam serviços sexuais de crianças a um valor irrisório. Por conta desse projeto eu sofri ameaça, né, e aí eu tive que paralisar a minha carreira, inclusive. Eu queria mudar o mundo, mas eu não tinha avaliado a possibilidade de morrer nesse trajeto, né? Então, mais madura, um pouco mais de conhecimento sobre gestão de projetos, de estratégias, né? Aí eu resolvi desenvolver esse projeto não via instituições. E aí em 2021 eu fiz uma proposta para os voluntários do Elos. Bati na porta de alguns órgãos, como o SEDECA, né, que cedeu pra gente uma campanha, Não Engula o Choro. Então eles cederam materiais audiovisuais, informativos que a gente, né,
conseguiu utilizar. Eu identifiquei alguns livros infantis de literatura infantil que permitiu abordar essa questão, né? E aí a gente fez uma ação, e aí dessa ação nós conseguimos identificar 20 casos de crianças que estavam sendo exploradas. Fizemos relatórios em seguida, né, com alguns psicólogos voluntários, e encaminhamos isso para o Ministério Público. É poder olhar para aquelas pessoas que não tinham aquele brilho no olho e ver que elas têm. E como a gente faz um trabalho no contrafluxo, né, e que vai nesse enfrentamento dessa estrutura, é difícil a gente ter investimento. Porque a quem interessa investir em quem ensina a pensar. Os projetos estão lindos, o nosso sonho ele existe, ele é muito vivo. Mas sem apoio fica muito difícil. Olha, o trabalho da Viviane é uma tarefa muito difícil e necessária. E é bom enfatizar que é um projeto independente, com fins apartidários e sem vínculos religiosos. E depende totalmente de voluntários e amigos. Mesmo sem incentivo, o único objetivo é fazer o bem, se tornar e fazer com que a nossa sociedade se torne mais justa e um lugar melhor para se viver. E é isso, gente. Não deixa de acessar as redes sociais do RIC Lab no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube. Lá você vai encontrar um material extra desta entrevista e muitas outras histórias. Muito obrigado aí, viu, por tudo. A gente se encontra amanhã, meio-dia, aqui na RIC TV Record. Vem aí o RIC Notícias Tarde.